Hack noite a todos vocês, é com imensa satisfação que damos início ao 5º episódio do Hack Play Podcast e peço encarecidamente que desde já compartilhem o nosso podcast com seus amigos, com sua família, porque hoje temos aqui convidados muito especiais com um tema muito importante: autismo, garantindo direitos na saúde pública e nos planos de saúde. E para nos auxiliar com o tema, para nos ajudar a compreender melhor, temos aqui ela, que é mãe do Pedro, de 6 anos, autista, também é psicóloga e administradora de empresas. Atualmente não trabalha, devido aos cuidados com o filho, é casada com Wesley há 9 anos e com seu conhecimento contribui com outras mães atípicas, as auxiliando e acolhendo no momento mais difícil, que é quando se recebe o diagnóstico. Olá, Lídia. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. E, para nos ajudar com a parte jurídica do assunto, temos aqui ele, que é pai, marido, cristão e advogado há mais de 20 anos. É natural de São José do Rio Preto, pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, é pós-graduado em Administração Pública e Contratos Administrativos e em Direito do Consumidor. Durante sua trajetória, presenciou consumidores e clientes que sofriam com os planos de saúde com a rede SUS nos momentos mais frágeis de suas vidas. E, não aceitando tais situações, decidiu se especializar em direito do consumidor com ênfase na área da saúde. Olá, Wellington. Olá, boa noite, Pedro. Boa noite. Então, hoje nós viemos aqui para falar, dos direitos e, para entender melhor, eu gostaria de saber, que você explicasse para nós, Lídia, o que é o autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele causa déficits na parte de comportamento, comunicação, interação social e também tem comprometimentos na parte motora. Não faz parte do critério para diagnosticar autismo os atrasos motores, mas atualmente a maioria das crianças apresentam os atrasos motores, tá? Então é um atraso no desenvolvimento no geral, tá? Certo. E como que é feito esse diagnóstico? Você poderia listar para a gente também alguns sinais precoces do autismo? Sim. O diagnóstico é feito pelo médico, tá? Certo. Não precisa ser um médico neurologista, ele precisa estar habituado e ter conhecimento para isso. Mas um pediatra, se ele tiver conhecimento, ele pode dar o diagnóstico, tá? Os atrasos, ele vem desde que a criança nasce, tá? Então, conforme vai passando os meses, ela vai apresentando comportamentos. Lógico que quando ele é muito bebezinho, é mais difícil de perceber. Mas quando vai chegando próximo de um ano e meio, quase 2 anos, que aí principalmente quando muitas mães percebem quando é a parte da fala, né? Então, a parte da fala é que realmente a mãe começa a perceber que tem alguma coisa diferente ali. Que é próximo dos 2 anos, que foi no nosso caso, tá? O Pedro tinha alguns atrasos, mas por conta dele ser uma criança prematura, a gente achava que era por conta da prematuridade. Mas aquilo ficou mais visível quando chegou os 2 anos, que foi a época da fala, e ele não falava ainda quase nada. E aí foi, como era uma época de pandemia, eu assisti uma live e eu fiz uma pergunta, né? Por isso que é muito importante a gente, quando a gente está assistindo, a gente também tirar nossas dúvidas, Com né? certeza. Então, eu fiz uma pergunta para a neuro, falei, meu filho tem quase 2 anos, não fala nem 10 palavras, né? Ela falou, procura uma neuro urgentemente. E foi o que a gente foi fazer, né? A gente foi em busca, né? Então, na primeira consulta, ela me perguntou várias coisas do desenvolvimento dele. E aí, nesse momento, também me abriu muita coisa, porque muita coisa que eu não percebia fazia parte desses atrasos de desenvolvimento. E aí, a partir daí, ela enviou a gente para as terapias, tá? Então, quando você entra numa suspeita, ela te encaminha para o tratamento, porque aí o profissional, ele vai avaliar qual que é o grau de comprometimento de atraso, né? Então, foi isso que a gente fez. Com 3 meses, a gente voltou. E aí, ela falou, ó, além dele ser prematuro, que é um índice, tá? Tem a parte genética, porque eu acho que a maioria conhece a gente tem a tia Cleucimar, né? Que é autista nível 3 de suporte, não verbal.
Então, a gente já tinha essa parte genética comprovada, né? Então, aí foi fechado o diagnóstico, tá? Uma colocação também, para mim não esquecer. O autismo, ele não tem cara, tá? Ele não é uma doença, tá? Mas ele é uma deficiência, tá? Então, o que que acontece? Me deu branco. Ele é genético, Sim. tá? Então, ele é genético, mas não necessariamente ele tem que ser hereditário. O hereditário é o pai ter, o filho vai ter. Não, a genética ela pode pular, né? Então, ele é genético, mas não hereditário. Sim. E o nosso advogado, nesse caso, né, que tem você procurar o diagnóstico, tudo mais, os hospitais, eles têm que oferecer esse suporte? Como que funciona? Então, Pedro, quando é diagnosticado, né, a criança com essa condição de autista, né, depois de fechado esse diagnóstico, normalmente a rede SUS hoje fornece vários especialistas na área, onde você vai ter um pouquinho mais de problema com relação aos planos de saúde, tá? Eles vão prorrogando, vão protelando, para que eles não querem pagar, eles não querem custear esses tratamentos. Então, são tratamentos caros, tá? A gente já estava falando aí, tem pessoas que custam aí para os planos de saúde quase R$ 15.000 por mês para manter todas as disciplinas, as multidisciplinariedades que tem o tratamento, entendeu? Então, os planos de saúde, normalmente, 95% das situações, eles negam esses tratamentos. Embora seja um direito à saúde, tá? E eles negam esses planos, infelizmente. E assim, o que eu estava até conversando com o Elton, que foi o que aconteceu no nosso caso. Além disso, a gente teve a situação do laudo, porque o laudo, o médico é obrigado a dar. Sim. Só que o médico conveniado, ele não quer se indispor com o convênio. Então, ele te enrola, né? E eu só fui saber dessa informação através com outras mães, né? Que me trouxeram informação, ela falou, fica atenta, né? Que foi o que aconteceu. A gente teve que pagar outro médico particular para conseguir o laudo. E aí, quando a gente entrou com o pedido médico no convênio, ele negou todas as terapias. Então, a gente teve que judicializar. Nessa situação, Pedro, o que acontece? O médico ele é conveniado daquele plano de saúde. Eles são orientados a não laudar para poder não ter como recorrer e pagar. Então, eles vão o quê? Protelando, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso vai atrasando o diagnóstico, o início do tratamento do autista, entendeu? Isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança, Sim. entendeu? Quando nós estamos falando em crianças, isso é prejudicial. Então, o que acontece, a maioria das vezes? As mães socorrem ao tratamento, a um diagnóstico particular, apresenta para os planos de saúde, porque é necessário a negativa. Sem a negativa, a gente não pode fazer nada na justiça, porque a justiça entende o seguinte, que você tem que ir nas fases administrativas primeiro, tá? Tentar de todas as formas para depois socorrer o judiciário. Isso é uma exigência da lei, tá? Então, nesse caso, todos os médicos que são conveniados, eles não vão fazer laudos. Isso aí vocês têm que ficar atentos, tá? Atentos. Além das terapias, tem algum outro tipo de tratamento que eles costumam negar para os autistas? Ô Pedro, quando nós falamos de autista, tem o método ABA, né? Que é o mais tradicional, que é o mais completo, vamos dizer assim. Depois tem os tratamentos psicológicos, terapia ocupacional, fono, né? Que é para o desenvolvimento. Então, normalmente, eles negam tudo, tá? Quando eles concedem, às vezes eles concedem profissionais que não têm especialização. E aí, não só a especialização, como também o método ABA, que é muito importante nas outras terapias. E aí, eles te encaminham para um profissional convencional, que aí ele não tem especialidade. Então, quer dizer, a criança ela vai fazer tratamento ao longo prazo, mas não vai ter avanços, né? Não tem resultado, né? Muito prejudicial mesmo, assim, tô surpreso E a intervenção, ela é indicada precocemente. Sim. Então, uma criança que ela começa a intervenção precoce, ela tem grandes chances desses avanços. Então, quanto mais... Por quê? Porque a gente está passando por uma neuroplasticidade.
Nosso cérebro ainda está em construção. Então, quando a gente começa a fazer as terapias quando é novo, as crianças vai tendo os avanços. Você começa a terapia mais tarde, já reduz esses avanços. Então, o que o convênio faz? Ele tardia esse diagnóstico, ele evita que você tenha o laudo. Então, muitas mães vai tendo o diagnóstico, o laudo, tardiamente. E aí você vai começar as terapias, os avanços eles vão ficar muito mais difíceis, prejudicados. Sim, com certeza, né? Isso eu acredito que com todos os casos, né? Acho que em todas as neurodivergências, né? Quanto antes você tem o diagnóstico, mais cedo começa a tratar. Então é um absurdo isso. Eu estou inconformado, E é uma né? realidade que quando a gente não vive, a gente não tem a mínima ideia. Sim, E assim, é um sofrimento, é uma luta o tempo todo, porque, por exemplo, o Pedro mesmo, a gente teve a suspeita com 2 anos. A gente foi pegar o laudo dele, ele tinha quase 3 anos. ó, A gente foi começar todas as intervenções. Só que a gente, de certa forma, eu tive informação lá na frente, né? Lá antes. Só que tem muita gente que às vezes passou aí 2 anos tentando o laudo e não e saiu não daquilo consegue. e o tempo foi, né? Nossa, E eu queria saber também quais são os mitos mais comuns sobre o autismo e como nós podemos desmistificá-los. Olha, o principal ele não tem cara, né? Sim, tem Ou, muito. mas ele vai tratar e vai ter cura? Não. O transtorno do espectro autista, ele é uma deficiência, ele não tem cura. Então, a criança que nasceu autista, ela vai ser autista para o resto da vida. Os tratamentos é para amenizar os déficits, para que aquela criança tenha mais qualidade de vida, né? Porque a socialização faz parte do nosso dia a dia. E como eles têm déficit na socialização, e toda a parte comportamental, ela necessita de tratamento. Ô, Lídia, e qual que é o papel da família, né? Olha, eu acho que é um dos mais importantes, tá? Porque aquela criança que tem intervenção, mas que não tem aceitamento da família, esse tratamento não anda, tá? Por quê? Porque a família ela tem que replicar, ela tem que estar instruída para poder seguir a mesma linha dos terapeutas. Então, a base primordial os terapeutas, a família e a escola. E também, né, já nesse caso, como nós temos muitas intervenções jurídicas, né, devido a isso, que é um absurdo, gente, eu estou inconformado com isso. Eu queria saber quais são as bases legais utilizadas para defender os direitos das pessoas com autismo e essa disputa, né, com os planos de saúde. Pedro, só complementando o que a Lígia, né, levou o assunto, né? Não só a família, mas acho que a A sociedade, sociedade, com tá? Com certeza. certeza. Todas as pessoas que estão ali em volta do autismo têm que dar esse apoio, entendeu? Porque, assim, são condições, Sim. né? Então, quanto mais gente, mais unir forças, né? Melhor para isso, tá? Porque não adianta só fazer o tratamento e Sim. chega na escola ele não tem o mesmo tratamento, entendeu? Ou ser colocado de lado. Então, isso também atrasa muito as condições do autista. Então, isso é muito importante. Com relação aos meios legais, entendeu? Atualmente, não, 2009, mas em 2012, foram criando as leis, né, para favorecer o autista. Então, nós tínhamos a base legal que era a Constituição Federal. Depois disso, foram formando as outras leis, tá, que vão garantindo não só a saúde, a segurança, direitos prioritários aí para os autistas, né? Muita gente fala assim, mas aquela plaquinha lá não tem o autista. Não vai ter deficiência, tá? Então vai ter o cadeirante, vai ter o deficiente visual, vai ter o deficiente auditivo, o autista, embora não esteja identificado, as vagas, as prioridades para o autista também, tá? Então começa a criar essa discriminação por aí. Então isso não pode ocorrer, entendeu? Isso é passível de punição pelo Poder Judiciário, que a discriminação, seja ela religiosa, sexual e decorrência de alguma deficiência, ela é sim punida pela Justiça. Inclusive a Lídia estava contando, né, uma situação justamente com a vaga,
Sim. né? Você poderia contar A pra gente foi gente? num shopping em Americana e a gente estacionou numa vaga. E aí o segurança veio e falou: Olha, essa vaga é para cadeirante. Eu falei: Não, o símbolo é de cadeirante, mas essa vaga é de deficiência, né? E aí ele falou: Não. Aí ele falou: Mas que deficiência que seu filho tem? Eu falei: Ele é autista. Ele falou: Ó, mas aqui a gente não tem vaga para autista. E pediu para a gente tirar o carro. E aí a gente, naquele momento, a gente estava com um familiar, eu falei pro meu marido, falei, não, não vamos discutir, não. Vamos ver onde que ele vai oferecer. E aí ele ofereceu uma vaga de idoso. Falei, a gente está descumprindo um direito, porque eu estou ocupando uma vaga que é de um idoso e não de um deficiente, né? Então acontece muito isso, assim. Não só isso, mas o direito à saúde, que foi o que o Dr. Wellington falou, ao direito à educação, né? Que a gente também é infringindo leis, onde escolas negam vagas, onde o poder público nega o auxiliar terapêutico, porque o que acontece? Essa criança, ela necessita de um acompanhante terapêutico. Porque se ela tem um déficit de comportamento, ela tem um déficit de comunicação, ela tem um déficit de interação social, você acha que essa criança, ela consegue ter meios de socializar dentro de uma escola, de aprender? Não, ela precisa de um auxiliar. E é muito negado, tanto o poder público municipal quanto o poder público estadual. Então, muitas famílias têm que judicializar para conseguir esse acompanhante terapêutico. Então, assim, não é uma luta que a gente tem. A gente tem várias, assim. Desde a sociedade, né, de você pegar uma filha e uma pessoa ficar olhando estranho, ou aquela pessoa falar assim, ah, mas ele não tem cara de autista, né? A gente, quanto mãe, a gente não engravida desejando ter um filho deficiente, né? Eu acho que seria hipocrisia se alguma mãe falar, não, eu engravidei e desejei. Mas a gente teve, então a gente vai lutar pelos direitos dele. E nesse caso, Wellington, o que que deve ser É, feito? uma aberração aí, né? De uma pessoa despreparada, né? Uma pessoa que atende o público, como você falou, ir num estacionamento, né? Totalmente contra a ordem jurídica, a lei, né? Porque não tem condições de você tirar uma pessoa que está numa vaga correta, como eu disse antes, deficiente, e Sim. colocar no idoso. Aí sim eles Ele está, estariam errados, sim, ele né? está descumprindo a lei. Descumprindo, aí sim estaria descumprindo a lei. Por falta do quê? De conhecimento, entendeu? De uma instrução ali por parte da empresa ali que vocês, né, estariam aí entrando nesse estabelecimento, entendeu? Aí isso daí, o que a gente sempre orienta as pessoas? Tem que ir atrás dos direitos, entendeu? Não tem que baixar a guarda, tem que ir sim, tem que ir na justiça, tem que ir aonde que for, entendeu? Procurar um advogado especialista que conheça todos os caminhos, né, para buscar o seu direito. A gente não concorda com esse tipo de atrocidade. A gente vê como uma atrocidade. Por quê? Porque é difícil quando a mãe, os familiares falam assim, ó, fechou um diagnóstico, ele é autista. Depois a luta é contra os planos de saúde, entendeu? Então, ou seja, é uma luta constante. Depois é uma luta na parte escolar, porque como a Lígia falou, eles negam, tem que ter um acompanhante, tem que ter uma pessoa ali, e tanto o poder público quanto as escolas particulares evitam de fazer as matrículas para não ter que colocar uma pessoa à disposição daquela criança. Exatamente. Entendeu? Muitas escolas negam vaga e ou se não fala, olha, já tem o limite de autista para a sala. Não existe esse limite, né? Essa criança ela tem direito à educação. Então, é o que o Dr. Wellington falou. É uma atrocidade você pensar que a escola nega a vaga para uma criança. Você não quer direito dela, né? Sim. Muitas vezes, Pedro, a pessoa se sente envergonhada. Não pode sentir vergonha, entendeu? Tem que ir atrás dos direitos, entendeu? Procure um especialista, procure para poder fazer valer, tá? Não aceitar o não dessas pessoas despreparadas, tá? Isso que a gente orienta as pessoas e os nossos clientes. Sim. Tem pergunta do público aí? Então, a Daniela Cortez, ela está perguntando sobre a lei que protege a mãe com filho autista nos acompanhamentos de tratamento. Gostaria de saber, né, sobre o que a lei respalda e a mãe funcionária pública, se essa lei, para prevalecer, precisa passar por aprovação na Câmara de Vereadores. Tem a lei de redução, sim, de carga de horário. Existe uma lei de redução de cargos, sim, tá? É uma lei federal, tá? Mas com determinados órgãos públicos, eles negam, tá? Infelizmente, eles estão negando, tá? E nós temos algumas judicializações já,
justamente para poder ter a redução de jornadas sem a redução da São remuneração, salarial. tá? Porque ela precisa o quê? Levar o filho para tratamento, para terapias, para o ABA. Então, isso é uma lei federal. Então, não precisa ter uma lei municipal para valer a lei federal, tá? Então, sim, existe uma lei, sim, específica, tá? Eu conheço várias mães que que já têm esse direito concedido em Rio Preto, porque assim, é uma carga horária gigantesca. Sim. E você não pode demandar outra pessoa para acompanhar seu filho, porque o terapeuta às vezes vai te perguntar coisas de acontecimentos em casa. Como é que aquela pessoa fora da família, que não tem aquela informação? Então, é primordial que a família esteja diretamente ligada aos tratamentos. Muito bom. Temos outra pergunta aí do Danilo Miranda. Quais são os desafios legais mais comuns enfrentados por pessoas com autismo e suas famílias? E como o sistema jurídico pode ser aprimorado para resolver esses desafios de formas mais eficazes? Não pode falar. Vamos lá. Como nós dizemos aí, né? Existem leis, tá? E as leis por si só elas não são aplicadas. Então, procure um advogado, ele vai te orientar corretamente como que vai ser o procedimento. Você vai ter que entrar na esfera administrativa primeiro, com todos os requerimentos, todos os procedimentos, para que tenha uma negativa, para que você venha judicializar, tá? Sem isso, se você judicializar de uma vez só, você não consegue. É um passo, é um caminho a ser seguido, entendeu? Então isso tem que ser Porque feito. você precisa ter provas para você entrar quanto àquilo. Porque como é que você vai alegar? Por exemplo, o plano de saúde te negou uma coisa se você não tem por meio de documentos, né? Então, realmente tem essas partes legais. E aí também ficar atento, porque tem prazos, né? Sim. Então, o convênio ele tem que cumprir um prazo. Se ele não está sendo cumprido, também o advogado pode te orientar. Hoje tem mecanismo, tá? Hoje todo mundo aí tem aquela senha Gov que a gente fala, Sim. né? Então, lá você tem a parte do Gov que você consegue notificar as operadoras de plano de saúde, tá? O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, existe um link lá dentro que o advogado consegue requisitar procedimentos, medicamentos específicos para a área da saúde. Então, no Estado de São Paulo, nós estamos um pouco mais adiantados, porque ele permite isso, tá? E também tem uma ferramenta do consumidor.gov, CNJ, que a gente consegue, o advogado consegue ir mais além do que o simples protocolo nas redes de plano de saúde, que normalmente você chega com protocolo, eles negam, mas tem que mandar por correio e isso é muito moroso. Então, esses mecanismos digitais são muito mais sérios, né? Então, a gente faz dessa forma, justamente para que aí, no máximo 5 dias, tenha uma resposta. Lídia, e dessas situações que nós falamos aqui, né, como escola, né, o próprio atraso no laudo médico, você já passou por mais alguma situação assim desafiadora? Olha, na verdade, a gente sempre passa, né? Então, uma das situações que eu comentei com o Elton, que a gente jamais imagina, é quando você vai num restaurante, você deixa seu filho numa brinquedoteca, né? E aí, quando você fala que seu filho é autista, a monitora, ela não te recusa, mas ela te traz situações para te mostrar que ela está recusando de cuidar do seu filho. Então, na verdade, a gente vive o tempo todo. É uma luta diária. A gente não costuma lutar pelo amanhã, a gente luta pelo hoje, né? Porque são terapias e você vai parando aquela terapia, às vezes começa outra, mas o de maior importância é realmente esse diagnóstico precoce. A gente sempre bate em cima dessa tecla, porque não dá para você voltar, né? O tempo que ele foi perdido. Então, as famílias que têm aí alguma suspeita, né? A gente fala o quanto é importante o papel da escola, porque o que acontece na escola? Ela não lida com uma criança só, ela tem vários, né? Para ela poder comparar, né? E aí muitas pessoas também falam de um mito que eu lembrei agora, é que cada criança tem seu tempo. Isso não existe, né? A gente tem o Marcos de Desenvolvimento e eles têm as margens, de tal tempo a tal tempo tem que sentar, de tal tempo a tal tempo andar. Se você vê que está dentro do atraso, procure saber. Não é procurar pelo em ovo, é procurar mesmo se preocupar com seu filho. Então, se ele tem uma suspeita de diagnóstico, vá atrás, procure saber, procure o tratamento.
né? Porque ninguém espera um diagnóstico, ninguém deseja um diagnóstico, mas ele está ali. E fingir que não vê, ele não vai deixar de ser autista. E isso pode prejudicar ele e a qualidade de vida dele. Então, assim, a gente sempre pensa em procurar atrás, fazer o tratamento adequado, porque muitas crianças conseguem grandes avanços. O meu filho mesmo, graças a Deus, conseguiu grandes avanços. Muito bom. Tem algum exemplo de algum tratamento ou abordagem específica que foi positiva para Ó, o vocês? Pedro, ele já fez... Até uma das coisas assim que é bom pontuar, que muitos médicos às vezes não indicam a terapia ABA, tá? E a terapia ABA é o alicerce do tratamento do autismo. Por que que muitos não indicam? Porque é a terapia é mais cara. Não por conta de sessão, do valor de sessão, mas pela quantidade de horas, né? É uma carga extensa. Então, normalmente, eles evitam a passar essa terapia, mas ela é o alicerce, tá? Que é ela que vai trabalhar a parte comportamental, tá? E a outra situação, o Pedro já fez, vou tentar lembrar porque ele sempre fez muitas terapias, tá? Mas o Pedro, ele faz ABA, ele faz fono, ele já recebeu alta da TO. Dentro da TO, tem uma especialização que chama integração sensorial, que trabalha todas as partes sensoriais do corpo. Então, é aquela criança que às vezes tem uma dificuldade alimentar, é uma parte sensorial. Não pisar numa areia, é uma parte sensorial. Audição, barulho, é parte sensorial. Então, o Pedro também já recebeu alta. O Pedro fez terapia alimentar, por conta da seletividade alimentar. Tá? Ele não tinha uma seletividade alimentar grave, mas era uma seletividade alimentar considerável. Eu estou até passando um fato que o bolinho da escola mudou a embalagem e eu estou com dificuldade, tá? Então, o Pedro, ele gosta mais de alimentos industrializados, porque o alimento industrializado, você pode comprar um alimento aqui, como em São Paulo ele tem o mesmo gosto. Só que se Sim. você compra um pão na padaria aqui, compra uma padaria em São Paulo, ela tem gosto diferente. Então, ele tem essa predominância pro alimento industrializado. Mas o Pedro faz fono, faz psicopedagoga, ele faz reabilitação cognitiva. Então, tem uma demanda aí de muitas terapias. E nesse caso, Wellington, quando você tem conhecimento de algum tratamento, como por indicação de alguma outra mãe, e você percebe que o médico do seu plano de saúde está evitando, né, ou Não, negando esse tipo de... Pedro, você viu a gama de tratamento, de Sim, procedimento que ali já elencou agora. Você imagina o plano de saúde tendo que cobrir tudo isso. tudo isso. Quanto que não ficaria por mês o plano de saúde cobrindo? Hoje tem uma estimativa que tem mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo, entendeu? Então é muitas pessoas. Mas uma das coisas que o convênio ele diz que eles não têm condições financeiras de arcar esse tratamento. A Unimed Rio Preto mesmo é uma delas, né? Então, ela disse que não tinha condições, só que ela está comprando a Unimed Votuporanga, a Unimed Fernandópolis. Então, assim, se você for ver, se você for pesquisar, não, eles têm um caixa gigantesco. Mas o que eles querem dizer e provar, e por meio judicial, falar que não tem condições de arcar com esse tratamento. E o plano de saúde subindo todos os anos. Todos os anos. Sim. A ANS, né, a agência reguladora, todos os anos permitem que eles subam o valor. Sim. Fora isso, tem uns planos também que fazem as coparticipações também, tá? Fica muito, muito caro. Então, Mas essa parte da coparticipação, até falei com o Wellington, nos bastidores, que tem muitas famílias que têm o convênio coparticipação, porque eles não vendem mais o convênio ouro, né, que é o que cobre tudo. Porém, isso pode ser dialogado com o juiz sobre essa situação, porque se a família provar que ela não tem condições de pagar essa coparticipação, o juiz determina um valor fixo para que seja pago, porque aquela criança tem direito à assistência da saúde. porque, Pedro, olha assim, vou aclarar para vocês. Todo mundo tem direito à saúde, o autista também tem, tá? E a coparticipação, você pagar parte dos tratamentos que está sendo colocado. Normalmente é 50% ou uma tabela fornecida pela própria empresa de plano de saúde, tá? Se você provar que a sua condição financeira é baixa para arcar com aquela coparticipação, tá? E a saúde vem em primeiro lugar, o juiz obriga diante da condição financeira da pessoa que está buscando o judiciário. Então, não é todos, tá? Por isso que eu sempre bato na tecla. Tem que pegar o advogado especialista na área da saúde, que vai conseguir filtrar, ver isso daí, passar para o juiz, ó,
ele ganha X. O tratamento custa Y. Ou ele faz o tratamento, ou ele põe comida dentro de casa. Exato. Então não tem como, entendeu? E a saúde é primordial, como eu disse para vocês. Então, o juiz, né, diante desse contexto, ele vai se sensibilizar, vai verificar, fala, não, vamos dar saúde para esse autista que tanto precisa. Então, ele vê essa situação, ele não vai ver condições financeiras do plano de saúde. Tá? Nessas condições, não. E em termos de políticas públicas, quais são as principais áreas que precisam ser melhoradas para garantir o pleno acesso no sistema de saúde para as pessoas autistas? Só vou resumir uma palavra, tudo. Tudo. Hoje não tem tratamento pelo SUS, tá? São poucas cidades. Uma das cidades que eu acho referência é Votuporanga, que tem o CAPS-I, que é um CAPS específico para atendimento de criança e adolescente. Muito bem equipado, muito bem preparado, né? Eu sou de São José do Rio Preto, em Rio Preto não tem, tá? Tem instituições que faz o tratamento, associações que atendem algumas crianças, mas tem um limite de demanda. Por exemplo, uma lá tem 60 e não consegue. E essa criança não é um tratamento. Eu lembro de uma amiga minha falando que quando ela recebeu o diagnóstico, ela achou que o tratamento era 6 meses. Né? E aí, numa reunião, as outras mães falaram assim, eu estou fazendo tratamento há 1 ano, eu estou fazendo tratamento há 2 anos. E ela falou que ela entrou em desespero. Porque é isso. A criança, ela tem uma vida, né? Então, a gente vai saindo de etapas de desenvolvimento e vai entrando em outras. Então, esse tratamento, ele é ao longo prazo. O Pedro mesmo, meu filho, faz 3 anos de tratamento e ainda tem muito chão a se correr ainda. Então, as políticas públicas hoje não tem, tá? Também pode judicializar, Sim. tá? A parte da educação, como eu te disse, negam vaga, negam acompanhante terapêutico. Então, infelizmente, as políticas públicas têm muito ainda para a gente conquistar. Uma situação que nós vemos deparando agora recentemente é o seguinte: a criança entra na escola, tá? Então, muitas vezes fala, né? É autista, vai precisar de um acompanhamento, tá? Eles põem qualquer monitor. Não é qualquer monitor. Uma pessoa que saiba lidar com o autismo. Tem a especialização. Porque senão há um retrocesso. Não é, Lígia? Não é isso mesmo? Porque o que acontece? Se a criança ela tem um comportamento inadequado, aquela pessoa não sabe conduzir, ela pode reforçar. Isso aí pode piorar o desenvolvimento da criança. Então, ela tem que saber como manejar aquela criança, quais são as individualidades daquela criança. Porque simplesmente colocar um acompanhante terapêutico para levar no banheiro para fazer um xixi, não é um acompanhante terapêutico. Entendeu? Então, tem que ser um acompanhante especializado. Especializado. Isso entra na rede pública, entendeu? E na parte dos planos de saúde não tem nenhum tipo de situação, mas na rede pública, sim. E nas escolas particulares também, que eles também, se eles aceitaram, eles têm condições de colocar também. Sabe uma coisa que eu falo sobre políticas públicas? O Brasil, infelizmente, ele não entendeu. Os Estados Unidos, o que ele faz? Ele banca o tratamento dessa criança. Porque se essa criança ela for tratada, ela vai ter qualidade de vida e ela não vai depender do governo quando ela ficar adulta. Então, aqui no Brasil, não. As crianças não têm tratamento. Então, ela cresce, aí ela não consegue uma qualidade de vida, ela fica dependente, aí vai pro BPC, que é outro direito que depois você pode discutir. E aí ela fica dependente do governo. Por quê? Porque ela não criou uma independência. Ela não criou meios para poder sobreviver com qualidade de vida individual. Então, o Brasil ainda precisa entender que se a gente tem políticas públicas, a gente atende aquela criança, a gente dá ferramentas, aquela criança pode não depender mais do governo. Aquela velha mania, né? Empurrar o problema. Não vamos resolver não, vamos empurrando. E assim vai, né? Infelizmente, isso atrasa, né, o desenvolvimento da criança e depois acaba aí no governo, né? Que vai acabar tendo que arcar com as pessoas mais carentes, né? Que não têm condições, como a Lígia já citou, né? Vai atrás de um BPC Loas, né? Justamente aquele auxílio do governo para as pessoas que têm uma certa faixa. E que também é bom ficar muito atento, porque muitas vezes é negado. Sim. E aí muitas famílias têm que judicializar também para conseguir. Hoje no nosso Brasil tem mais de 90 milhões de judicializações por ano, tá? Por ano. É um número absurdo. É muita coisa, entendeu? E chegou recebidos aí? Tivemos hoje também aí?
Ó. Nossa! Agradecer a toda a equipe lá do Espetolícios. Olha isso, Que gente. Olha que delícia. bonito. Sim. Ó, Aqui muito bem chama- recebidos, hein? É, Quanto ao próximo, é um desafio ficar com isso aqui, viu? Mas pode comer, viu, gente? Fica Muito obrigada, à vontade. especialistas, viu? Vocês arrasaram. Tá bonita mesmo, e cheirosa, viu? Na hora que abriu a porta ali, Abriu, eu eu falei, senti o gente, cheiro. né? De onde veio? Com certeza, muito bom. É, E retomando o assunto, eu queria saber agora do Wellington, como que a lei ela pode ser usada para promover a conscientização e ações concretas em relação às necessidades de saúde das pessoas autistas na esfera pública? ô Pedro, os órgãos governamentais, né? Eles podem fazer essas semanas da conscientização, tá, né? Fazer marchas de conscientização, trazer esses assuntos para a escola, para a comunidade, para que elas discutam e desenvolvam, entendeu? Esses mecanismos de auxílio, como que é feito hoje na APAE, né, para as pessoas aí com Sim. síndrome de Down e outras deficiências, entendeu? Isso vai conscientizando as pessoas, tá? Para que eu falei, crie um grupo para a gente auxiliar isso, entendeu? Esse tipo de tratamento de situação. Inclusive, né, foi dia 2 de abril, né, Sim. o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, ele foi criado pela ONU em 2007 e a data ela foi escolhida justamente para isso, né, com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito dos indivíduos que apresentam o TEA, né, o transtorno do Ó, espectro um autista. exemplo que eu falo, que quando a gente lida diariamente com a neurodiversidade, né, com as deficiências, a gente leva tudo isso com a maior naturalidade, porque na verdade é isso, né? É natural, né? Nem todos nós somos iguais, né? Quer dizer, nós não somos iguais, então a gente tem que aprender a conviver. E eu me peguei me pensando se eu tinha um amigo cadeirante, se eu tinha um amigo deficiente, né? E a gente precisa, né? A gente faz parte, todo mundo faz parte da sociedade, meu filho faz parte da sociedade. Só que quando a gente tem um contato com a neurodiversidade, isso de certa forma nos ajuda. Tem que ter uma sociedade inclusiva, tá? Num todo, tá? Não é precisar dessas marchas, eu vejo assim. Então, a gente tem que ter. Hoje, as diversidades são inúmeras. Então, isso Sim. a comunidade tem que entender. As pessoas têm que entender que ser diferente é natural, é o normal. Isso. Entendeu? E eu falo que o mundo futuro é da neurodiversidade, porque principalmente o autismo que é genético, né? Então, aquela família que tem uma criança com autismo, ela tem a genética, então provavelmente vai ter outras crianças autistas, Sim. né? Mas no nosso caso, a gente que não passou pelo luto, porque é muito difícil você receber o diagnóstico, né? A gente deseja e almeja muitas coisas quando a gente fica grávido, né? Grávida e deseja um filho. Então a gente traça vários desejos aí ao longo da vida, né? Botando a expectativa nesse filho, né? E quando a gente vem com uma deficiência, parece que aquele castelo que a gente montou, ele desmorona, né? Então a gente vem do luto e eu acho que cada família ela tem um tempo, mas a gente fala que a gente não pode adormecer no luto, porque o tempo passa, né? Só que a gente tem que buscar. Então, assim, a gente não viveu o luto porque a gente é de uma família onde tem as neurodiversidades. Então, eu sou sobrinha de 4 tios deficientes visuais, tá? Que são irmãos do meu pai. O Wesley tem a tia Cleucimar, que é autista, não verbal nível 3, de suporte. E ele tinha, da parte da mãe dele, o tio Nenzico, que era deficiente auditivo. Então, a gente foi criado na neurodiversidade, né? Eu tenho uma amiga com síndrome de Down. Então, quando a gente vive nesse mundo, a gente aceita e convive com naturalidade, os nossos filhos também. O Sim. Pedro, hoje, ele já verbaliza. Eu nunca falei para ele que era autista. Mas como a gente fala muito sobre autismo dentro de casa, ele um dia me perguntou, mamãe, eu sou autista? Eu falei, sim. E agora, muitas vezes, ele pergunta, mãe, eu faço terapia porque eu sou autista? Sim. Então, isso é natural. Então, para ele, é natural. Ele conhece outras crianças com deficiência. O Pedro, a gente já encontrou, por exemplo, uma pessoa com uma perna mecânica. E muita gente não gosta que o filho olha. Não olhar também é preconceito, né? Você fazer uma visão diferente daquela pessoa.
Eu, pelo contrário, eu perguntei pro moço, eu posso falar da sua perna pro meu filho? Eu posso orientar ele? Ele falou sim. Eu falei, filho, você tá vendo a perna dele? É uma perna mecânica. Sabe por que que a gente usa uma perna mecânica? Quando a gente tem dificuldade para andar. Então, ele tá usando essa perna mecânica. E um dia ele tava com dor no pé e ele falou, mamãe, eu estou precisando de uma perna mecânica. E é isso, não ter maldade. Sim. Só que a gente também não pode ter medo de perguntar, né? Aquela mãe que está com uma criança, que às vezes ao nosso olhar é uma birra e pode ser uma crise, e você não sabe o que fazer, pergunte para essa mãe, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque eu tinha uma amiga que a filha entrou em crise na porta da escola e ela só queria sentar na porta da escola e acolher o filho dela, mas tinha tantas pessoas olhando que ela se sentiu mal. A gente precisa colocar no lugar dessa mãe. Gente, ela estava com a filha sofrendo, né? O que nos custa perguntar o que eu posso te ajudar? Às vezes é um copo de água, né? Então a gente precisa ser mais solidários, mais empáticos. Muitas vezes, ô Pedro, a gente vê essa situação, né, de ver e a pessoa fica meio receosa. Mas muitas vezes o preconceito vem de nós mesmos. Do quê? O que que os outros vão pensar? O que que os outros vão achar? Então, nós criamos essa barreira, né? Quando tem uma neurodiversidade. Acaba virando um tabu, né? Não, isto acaba criando esse tabu. Então, o que que os outros vão pensar? O que que os outros vão falar? Não é os outros, é você, a sua família, seu filho, entendeu? E atrás, sim. Ah, eu não vou na justiça porque vão saber. Eu não vou na justiça. Não, tem que ir sim. Tem que buscar os seus direitos em todas as esferas. Tem que fazer prevalecer, sim, os seus direitos. A gente fala que o nosso filho é o nosso bem mais precioso. E você vai ser negligente? Né? Jamais. Jamais. Então, assim, a gente, lógico, né? A gente não pode romantizar também o autismo, né? Tem muitas famílias que vivem sofrendo, que não têm apoio. Muitos pais abandonam essas mães porque não aceitam o diagnóstico. Então, eu falo assim, quando você decide ter um filho, você não faz um checklist, eu quero loiro, com olho azul, né, Escolhe, alto. né? Não, gente, isso não é escolhido. E a deficiência, ela pode vir. Se você não quer uma deficiência, se você não aceita uma deficiência, não tenha filho. Porque ela pode vir. E é o seu filho, o seu bem mais precioso. Não seja negligente. Eu tenho muito, muito orgulho, o Wellington, né, da família, ele sabe o quanto eu e meu marido se dedica, o quanto nós somos orgulhosos pela nossa caminhada e por todas as nossas conquistas. Então, eu tenho muito prazer em falar sobre o autismo, porque é uma coisa que eu trago no coração, e eu tô até com um broche aqui. Então, que eu tenho muito orgulho da nossa história, sabe? Meu filho é meu maior orgulho. E do jeito que ele é. Porque eu falo pro meu marido assim, eu falei, amor, se a gente tivesse uma fada que viesse e falasse assim pra mim, olha, você pode fazer um pedido. Poderia falar, olha, eu quero um filho sem autismo. Mas será que ele seria igual ele é? Jamais. Então, meu filho, ele tem um brilho no olhar que, assim, que me cativa. Então, assim, não é romantizar, mas é olhar diferente. Tem uma leitura que é muito importante, que fala sobre a viagem na montanha. A viagem na neve, tá? Essa pessoa tinha uma viagem para fazer na neve e ela levou só roupas para ir para a neve. E aí ela chegou lá, a viagem dela era para a montanha. E ela falou, olha, mas minhas roupas não são adequadas, né, para essa viagem. Tá? Mas você tem todo o direito de curtir a sua viagem, independente se você está paramentado para aquela viagem. E o autismo é isso. É uma viagem do desconhecido, mas eu, Lígia, também nunca tinha ouvido falar do autismo. Eu nunca tive uma criança autista perto de mim. Mas isso não me proibiu de conhecer sobre o autismo, de aprender sobre o autismo e ajudar o meu filho. Então, se você não sabe sobre o autismo, pergunte. Ah, mas eu tenho medo de fazer uma pergunta e aquela mãe se sentir constrangida ou se sentir ofendida. Não, fala para ela, fala, eu não conheço, não sei. Eu estou preocupada que às vezes não sei se eu vou usar as terminologias corretas, porque eu também não sei, não uso. Mas tenha a importância.
a curiosidade do querer fazer diferente, né? Então pergunte para uma mãe, ela sempre vai te acolher e vai te ensinar, Eu acho que nada mais inclusivo do que o conhecimento, né? com certeza. E tem pergunta do público aí? Tem pergunta aqui, Peu. Lígia, você já se deparou com algum preconceito e se sim, como lidar? Gente, olha, um dos preconceitos, que na verdade não chega a caracterizar, não vou falar preconceito porque era um fato de criança, tá? Uma criança atualmente não queria brincar com meu filho. E meu filho gritou lá de casa: Amigos, posso brincar com você? E a gente escutou lá do outro lado: Não. Gente, é a pior facada que tem do universo. Eu e meu marido entramos para casa, a gente chorou o final de semana inteiro. Ah, Lígia, mas isso pode acontecer com uma criança típica. Pode acontecer, pode acontecer. Só que o meu filho não tem maldade e ele não percebeu que os amigos não queriam brincar com ele. E aí ele falava: Mamãe, mas eu vou lá brincar com meus amigos. Só que eu não queria falar pro meu filho: Filho, você não tá vendo que eles não querem brincar com você? Meu filho é uma criança. Então foi muito doído, mas a gente ainda sofre preconceitos, tá? Eu não sofri o preconceito na escola porque eu não contei que meu filho era autista. Mas eu poderia ter recebido uma negativa da escola. O meu filho, hoje, ele não tem acompanhante terapêutico. Mas se eu pudesse, se eu precisasse, se eu pedisse, eu também poderia ser negada. Mas no convênio, a gente teve que judicializar. Foi uma coisa que foi negada. Mas a gente vive aí, tá? Os olhares, quando você pega uma fila, quando você para o carro. No meu carro tem um adesivo, muitas vezes eu vejo uma pessoa olhando, né? Deixa eu ver dentro do carro. Então a gente vive preconceito aí diariamente, tá? Agora para o Wellington, eu queria saber quais são as implicações legais de tratamentos controversos ou que não são comprovados para pessoas autistas, especialmente quando envolve, né, crianças ou adultos incapazes de consentir. Pergunta bem característica, né? É uma situação que rotineiramente acontece. Muitas vezes o autista não consegue fechar o laudo, né, Lígia? Não consegue fechar o laudo e tem todos os traços para o autismo, né? Tem todas as características do autismo e não consegue. O médico não consegue ter segurança para fechar um laudo e você não consegue se socorrer E não tem a dos métodos, né? sinceridade, não tem a sinceridade do médico dizer, eu não tenho certeza. Porque se ele falasse, eu não tenho certeza, essa família poderia procurar outro. E assim, ninguém sabe tudo, né? Então, assim, aquele profissional, ele também tem que ter sinceridade de Sim. falar, eu não sei, procura um outro profissional que às vezes pode te ajudar, né? Então, é muito importante tudo isso. Também. Aquele terapeuta que às vezes fala, olha, eu não tenho conhecimento para isso. É muito mais bonito você dizer isso do que você omitir uma informação e atrasar o desenvolvimento daquela Com criança. certeza. Sim, é isso mesmo. E aí eu falo um pouco do tratamento também, que não tem uma receita de bolo, né? Se fosse receita de bolo, era muito fácil. São né? testes que estão fazendo, né? Ah, vamos fazer isso aqui, não deu certo, troca de terapia. Isso. Vão trocando até onde que ele se familiariza. Não, agora vai começar o Porque não desenvolvimento. quer dizer que com aquele terapeuta não deu certo, que não vai dar certo com outros. Pedro já teve troca de terapeutas, né? Isso acontece. O que também eu gosto de alertar é referente às receitas milagrosas, né? Os tratamentos milagrosos. Infelizmente, o autismo ele vem pendendo para um mercado, né? Que o tratamento, como a gente disse, é muito caro. Então, oferece tratamentos milagrosos com tempo mais rápido, né? Olha, se você tomar esse suplemento, o seu filho vai falar. E que mãe que não quer o que o filho fala, né? E aí, às vezes, a mãe se arrisca, né? Então, a gente fala para ter muito cuidado sobre as pseudociências, que são os tratamentos que não têm evidência científica, tá? Isso acontece muito. Então, assim, um exemplo que eu falei para o Wellington, não vou entrar a fundo, mas até transferência de fezes, as pessoas prometem para tratamento do autismo. Então, muito cuidado. Não existe milagres. Não existe. Sim. São acompanhamentos, tratamentos e profissionais qualificados e Qualificados. capacitados para poder lidar com essa condição.
E eu queria saber é, quais são algumas organizações ou recursos disponíveis para as pessoas autistas e suas famílias. Ó, a parte de informação, eu acho que a pandemia ela trouxe uma vantagem aí sobre o acesso que a gente tem às redes sociais, as informações por meio da internet, né? Então, assim, meu filho recebeu o diagnóstico logo na pandemia. Então, assim, tem muita live de qualidade, muita informação de qualidade, YouTube, canal do Instagram, eu sempre posto muita coisa, né? Até uma amiga minha tem um Autispod, que é um podcast só sobre autismo também, Que bom. que traz muito profissional de qualidade. Então, assim, às vezes a família fala, olha, eu não tenho condições de pagar um curso, mas tem muita informação de qualidade, né? E hoje as cidades também, elas estão fundando associações de pais, né? Em Frutal tem uma associação, Abraço Azul, que é incrível. Em Rio Preto tem a Associação Borboleta Típica. Então, dentro dessa associação, eles trazem conhecimento, são associações novas, mas, por exemplo, que tem acolhimento dos pais, que é uma das funções também que a gente tem que falar também, é a rede de apoio, né? Essa família, ela precisa de uma rede de apoio. Às vezes, aquela mãe está tão cansada que ela quer sentar numa cadeira 5 minutos e não pensar em nada, né? Então, a rede de apoio, lógico, a gente pensa sempre na família, mas a rede de apoio ela pode ser um vizinho, ela pode ser um amigo, né? Ela pode ser um parente distante. Então, sempre tenha. E normalmente essas associações sempre tem uma pessoa para poder indicar e fazer esse acolhimento a essa família. Então, eu acho que é uma peça muito importante também. Tá? Muito bom, muito bom. E eu queria saber é, quais são as perspectivas para o futuro da justiça em relação a essas inclusões. Ô Pedro, vamos lá. Tudo que requer justiça é transformador, tá? Só se transforma quando as pessoas entendem seus direitos e buscam seus direitos, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Hoje existe a lei que fala do isenção de impostos para aquisição de veículos, certo? E a lei fala que o veículo tem que estar no nome do autista, no nome da pessoa que tem essa deficiência, no caso. E aí foram se buscando o poder judiciário, várias pessoas, né, com esse anseio, e modificou o seguinte, que o veículo com isenção pode estar no nome da mãe ou do pai que utiliza o veículo para levar a criança para o tratamento. Então, a justiça ela vem, sim, progredindo, porém, ela precisa das pessoas buscar o judiciário dos seus direitos. Então, Mas, a evolução... mas acima de tudo também, não adianta você chegar aí se você não tiver o laudo. Por isso que a gente fala tanto da briga do laudo, né? Sim, E também essa questão, como as coisas mudam, né? Hoje você tem isenção de PVA de um carro usado. Tá? Necessariamente Também. ele não tem que ser novo. Olha que interessante. Ele tem uma taxa de 10 anos de uso, tá? Ele pode ser usado num período de 10 anos de uso. Abaixo disso ele não é. Mas, assim, isso veio o quê? Com a judicialização. As pessoas foram buscando direito e mostrando, porque as leis são feitas, entendeu? E a interpretação é nossa, tá? Do operador do direito, do juiz. Então, você vai mostrando as situações que aquela lei se aplica de formas diferentes. Não é que eu vou comprar um carro que eu tenho que pôr no nome da pessoa com deficiente, do autismo, porque é o menor. Não, eu vou pôr no nome da mãe, a lei não permitia. Então, fui indo até o Poder Judiciário, foi se evoluindo, e aí foi criando essas situações, né, benéficas, tanto para o autista quanto para a família aí. Então, a evolução, assim, vai... porque... Isso também não tem critério de renda, tá? Não tem critério Muito de renda. bom. Olha, Isso é uma bom. informação muito importante. Sim, entendeu? Então, ou seja, busquem os seus direitos. Até uma pessoa daqui de 100 me mandou mensagem referente às casas populares do sorteio, tá? Aquela família que tem cadastro único, que informou que tem uma criança com deficiência, ela entra numa cota de frente do sorteio, tá? Então, é muito importante procurar saber também. Então, tem muita coisa aí para ajudar essa família. Sim, é a parte de inclusão, né? É isso que é inclusão. Normalmente é 5% da cota, né? Isso. Tanto para a casa popular, concursos públicos também tem a cota, né? Para pessoas aí que têm alguma
né? É, O autista, deficiência. por deficiência, né? Então a gente tem sim. Isso é o quê? É o avanço, né? Que vai acontecendo constantemente. E quais são as principais necessidades que o seu filho tem e como que você lida com elas, no seu caso em específico? Ó, o Pedro hoje, tá? O Pedro teve muitos atrasos. Hoje, graças a Deus, os atrasos dele estão mínimos, assim. Mas hoje a gente vai entrando numa situação também onde você faz o tratamento do autismo e esses atrasos eles vão diminuindo. Porém, dentro do autismo tem as comorbidades. E essas comorbidades, que eu e minhas amigas chamam de combo, porque nunca vem o autista sozinho, ele vem um combo. Então, o Pedro tem aí um TDAH e um transtorno generalizado de ansiedade. Então, hoje, o transtorno generalizado de ansiedade é o que está gritando. Então, assim, a gente não pode contar nada para ele. Então, o que eu conto para ele é o que ele vai fazer terapia, o que ele vai na escola. Depois da escola, eu não posso contar. Senão, a terapia não flui, a escola não flui, porque ele fica ansioso o tempo todo. Então, a ansiedade é uma coisa que hoje está prejudicando muito ele. E a terapia, a fono, o que acontece, né? A gente fala fono, parece que é um negócio só. Só que ela tem degraus, né? Então, você sai da aquisição de fala, repertório de fala, comunicação, narrativa, linguagem. Então, o que acontece? O Pedro, ele fala bem, ele se comunica bem. Só que essa comunicação que a gente está falando aqui, cheia de detalhes, onde eu falo, você fala, né? Ele não tem. Então, tudo que ele vai contar da escola, eu tenho que fazer perguntas. Se eu não fizer perguntas, não sai aquela É comunicação. organização, né? O sistema Por quê? organizacional. Porque precisa dessa organização toda, do planejamento, né? Então, ele tem que planejar tudo na cabeça dele para falar. Só que ele planeja, a ansiedade vem e mata, e aí aquilo não sai. Então, é a hora que, por exemplo, os amiguinhos estão planejando um jogo, aí ele vem do nada e fala, olha o balão! Aí os meninos falam, o que ele tá falando? Né? Por isso que eu falo que são etapas, né? Você vai sair de uma etapa, a gente não pode se assustar. Porque, na verdade, quando você faz a terapia, você fecha uma porta, a hora que você vai abrir a porta tem 50 na sua frente. Tá? Mas é isso aí. A gente não pode desistir. Na verdade, não existe essa opção de desistir. Não existe. Eu e minhas amigas sempre brincam. Eu falo, ó, cadê a peça desistir? Não tem, gente. Não tem. Então, né, a gente tem que ir pra luta. Tem pergunta do público? Tem, a Michele Almeida tá perguntando, Wellington, qual o passo a passo que uma mãe atípica deve fazer após a negativa do plano de saúde? Vamos lá. Pegou a negativa na mão, tá? Procura um advogado especialista no direito à saúde, tá? Ele vai te pedir vários laudos para poder o quê? Judicializar, tá? Sem a judicialização não tem condições. Isso quando a gente fala em judicializar tratamentos, medicamentos também, porque alguns são precisos tratar com medicação, alguns com cortes. Então, ou seja, todo tipo de especificação que vier no laudo, que vier no diagnóstico, que o plano de saúde negar, vai ter que ser judicializado, entendeu? E assim, uma informação muito importante que tipo, eu também não sabia, né? Agora eu gosto de passar, porque eu falo que aquele caminho que eu percorri, eu quero ajudar que aquelas mães não sofram o que a gente sofreu, né? Um laudo bem feito. Sim. Não adianta você pegar um laudo que não tem informação, porque assim, não é fono. Fono, especialista em aba, em autismo, em seletividade Tem que alimentar. ser muito bem detalhado, tá? Com Detalhado. os pingos dos is, E vamos dizer assim, assim. não uma sessão por semana, horas, porque tem sessão, os convênios agora que eles estão utilizando, sessão, então vamos dar sessão de 30 minutos. Não dá nem tempo da criança falar oi, já acabou a sessão. Então, essas informações é muito importante. Então, antes de você entrar com o pedido no convênio, que assim, a gente já vai adiantar, vai negar, né? Não tem como, vai negar. Então, assim, pegou o seu laudo, procure um advogado especialista. Doutor, como que tá o meu laudo? Tá completo? Você acha que dessa forma tá bom? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque às vezes são detalhes que para o judiciário isso pega. Tem que ser bem específico, entendeu? Aquilo que a Lígia falou, quantidade de hora, o tratamento,
Período indeterminado. Período que o possível pode ser prorrogado por mais X, entendeu? Porque normalmente, depois que você entrega o procedimento, vai para a justiça, tem um período, 6 meses. Então, tá terminando, a mãe tem que voltar lá, pegar mais um período e renovando esse período para poder hoje manter a discussão constância. é que o laudo, ele não tem tempo, né? Então, os convênios agora, o que eles estão fazendo? Eles estão cobrando de 3 em 3 meses um O laudo. laudo, porque fica dificultoso para a mãe marcar uma consulta. E aí você consegue... E aí a consulta é no mínimo 6 meses. Quanto tempo você tornar demora isso pra mais marcar, tardio, né? Nossa, gente, eu vou na consulta hoje, eu já deixo marcada para daqui 6, daqui outros 6, porque senão eu não consigo. Sabe que... Então, entendeu? tudo Então, eles fazem para dificultar. dificultar. Tudo. Então, aí eles começam a cobrar laudo de 3 em 3 meses. Aí, por exemplo, quem tem convênio, que a demanda agora também está gigantesca, você também não consegue, mas você acha que tem uma chance no SUS de você ir no médico de 3 em 3 meses? Muito mais complicado. Então, assim, se você está passando por essa situação, procure um advogado especializado para ele poder te orientar e para ver os meios cabíveis para isso, legais. Eu queria saber mais dos direitos, né, do autista. O que mais que está incluso aí, que talvez as pessoas não saibam? Eu achei interessante a informação do carro. Bom, eu não sabia, mas eu acredito que, assim como eu, mais pessoas também não tinham esse conhecimento. Tem mais alguma informação aí para estar compartilhando, algum direito? Ô Pedro, como eu já disse aí, né, anteriormente, né, as crianças que necessitam de medicações, entendeu? Os planos de saúde são obrigados a fornecer medicação, tá? Com relação a órteses, próteses também são obrigados a fornecer quando cadeiras de roda, cadeiras de banho, tudo eles são obrigados a fornecer, tá? Desde que seja feito o pedido administrativo da forma que nós comentamos aqui, entendeu? Outros direitos que nós falamos, né? A parte de inclusão, tanto na parte escolar, até no seio da comunidade, isso sim tem que ser feito. Então, ou seja, são amplos os direitos. Então, tem que buscar, sim, esses direitos, todo mundo. E sempre, né, vamos procurar um advogado, sempre Sim. ir pelos meios legais. Tem mais pergunta aí? Lígia, fale-nos sobre os graus do autismo. O que é grau 1, grau 2, etc. Henrique Santos perguntou. O grau, ele vem no DSM, que são os graus de suporte, tá? Antigamente, tá? O DSM ele foi atualizado. Então, antigamente se falava de autismo leve, médio, moderado e grave, tá? Isso não é utilizado mais. Então, hoje é utilizado os níveis de suporte, tá? Nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, tá? Mas aí a gente, para ficar mais claro para as pessoas, eu sempre falo dessa forma, porque não adianta eu falar nível de suporte e você não entender. Mas o nível de suporte é aquilo que a criança precisa de ajuda, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, no autismo leve, que era falado antigamente, é uma criança que precisa menos de suporte, tá? Na sua vida diária, tudo que você vai fazer. E o grau moderado, que é o médio, e o grau grave. Então, normalmente, uma criança... que é uma coisa que assusta muito as mães, tá? Uma criança vai receber o diagnóstico e aí já recebe grau 2 ou grau 3. Aí a mãe volta assustada. Vamos parar para pensar que criança pequena que não precisa de suporte. Então, é quase que inevitável que uma criança pequena receba um diagnóstico nível 1. Né? O Dr. Paulo Liberales, que é uma referência para a gente, ele fala que isso não existe. Não existe uma criança pequena sendo diagnosticada com nível 1. Primeiro, porque ele não fala, ele precisa de suporte. Usa fralda, precisa de suporte. Alimentação, ele precisa de suporte. Então, é inevitável, né? Então, mas esses níveis de suporte, eles não são definidos, tá? Essa criança, ela pode ser o nível 3 de suporte hoje, e amanhã ela ser nível 2, depois nível 1. Como uma criança nível 1 de suporte sem tratamento, pode se tornar uma criança nível 3 de suporte, tá? Então, por isso que a gente fala muito sobre o tratamento, porque ele é o que define as coisas, né?
Então, o nível de suporte mesmo, resumindo, é o apoio, a necessidade que aquela criança precisa de ajuda. Muito interessante. O Pedro ele foi diagnosticado como nível 2 de suporte. Hoje ele está como nível 1. Porém, a gente tem uma visão que ele, às vezes, não vai ser o nível de suporte completo de uma coisa só. Às vezes, a criança pode ter mais demandas em outras coisas e precisar mais de suporte. Então, isso ainda está sendo discutido nos próximos DSMs. Aí. Muito bom. E eu queria saber quais outros conselhos vocês dariam, tanto a Lígia como o Wellington, para as pessoas que estão passando, né? Justamente como você disse na descrição, o momento mais difícil, que é quando se recebe o diagnóstico. Qual que seria o primeiro passo? Eu falo assim, que a gente não pode mergulhar, a gente pode até ter o luto, mas a gente não pode mergulhar e se esquecer dentro do mar, né? A gente tem que voltar, né? Porque quanto mais a gente ficar mergulhado naquele luto, o tempo daquela criança tá passando, né? Então, eu acho que é olhar, respirar, pensar que às vezes não era dessa forma que você desejou, mas a gente pode buscar muitas coisas, né? Então, é ir atrás do tratamento. Porque quando a gente se recusa ao tratamento, a gente não recusa uma coisa para nós. A gente está decidindo uma coisa do outro. Você está colocando sobre a sua responsabilidade a negligência daquele ser humano, né? Então, o quão é importante a gente criar todas as ferramentas, né? Você imagina você hoje ter muitas dificuldades e pensar que lá atrás tinha tratamento e foi negligenciado, né? A Cleucimar, né? Ela tem 53 anos, ela não teve oportunidade de tratamento. Então, um fator primordial para mim, para o meu marido, ela não teve oportunidade. O nosso filho tem. Sim. Então, a gente vai em busca. E a gente vai dar o tratamento para ele. A gente pode conseguir? Talvez não. Né? A gente conhece famílias que teve todo o tratamento e os avanços não vieram. Mas a gente jamais pode deixar de tentar. Jamais desistir, entendeu? É complicado quando a pessoa recebe o diagnóstico, tá? E não só o autista, também a família precisa de tratamento. Sim. É psicológico, entendeu? Muitas vezes até psiquiatra para poder aquelas ansiedades, Sim. né? Voltar no nível para ela ter discernimento para buscar, sim, o suporte para o seu filho, para o autista, entendeu? Então, ou seja, é uma porta fechando, uma abrindo, cada dia é um dia novo. E você pode, a gente sempre fala que a gente tem que ter, assim, a gente pode ter certeza que uma mãe atípica, ela jamais vai deixar de acolher outra, né? Eu falo que hoje é muito, muito engraçado, porque se você perguntar para... Né? É uma rede. Uma rede de acolhimento. É uma rede. E eu falo assim, ó, hoje se você perguntar para mim, Lígia, quais são os seus suportes? Quais são as suas amizades? As minhas amigas atípicas. Porque elas entendem o que a gente vive. Ela entende que às vezes, muitas vezes, a gente pega o carro de manhã, a gente troca o filho dentro do carro, a gente dá comida dentro do carro, dá banho em qualquer lugar, vai, se vira nos 30. Então, assim, se eu for reclamar para você, às vezes você vai falar, nossa, mas a Lígia tá cansada porque ela tá esperando numa fila de espera. Você tá ali numa fila de espera, mas sua cabeça tá assim, ó. Então, assim, essa rede de apoio é primordial. E eu, assim, o meu Instagram hoje, eu recebo muitas mães. Eu tive, essa semana mesmo, uma mãe de São Paulo me ligou, me mandou mensagem, falou, Lígia, eu preciso da sua ajuda. Falei, me chama no WhatsApp, né? Então, eu ajudo muitas famílias, né? Lógico que, por exemplo, e que a gente fala muito importante, se você tá vendo uma criança com dificuldade, eu sei que a gente, às vezes, fica naquele momento de não saber pontuar para aquela família. Porque é difícil. No meu caso, quem pontuou para mim os atrasos do Pedro foi minha faxineira. Ela conhecia uma criança, que até eles eram daqui de Senha, agora estão em Rio Preto. E ela falou, Lígia, os comportamentos que eu vejo no Pedro é igual dela. Eu falei, não tem, né? Eu sou psicóloga. Mas a gente não aprendeu sobre autismo, né? E aí, quando eu fui na médica, a médica realmente falou, tem todas as características. Então, assim, não deixe de buscar.
E, assim, a peça fundamental da escola. Eu acho que, assim, professor, eu sei que fica numa situação muito complicada de, às vezes, pontuar para aquela família. Mas fala para aquela família, eu estou observando o atraso nessa criança. Acho que seria importante buscar um pediatra, um neuro. Se por acaso voltar e o pediatra, porque acontece, tá? De pediatra falar, não, cada criança tem seu tempo. Mas se aquela sementinha tá plantada na sua cabeça e você tá vendo que tem alguma coisa diferente, não deixa de procurar. Não deixa de procurar, porque é muito importante. É muito importante. E os aspectos da lei, né? Já que, como, pelo que eu entendi, é inevitável não precisar, né, da lei de um advogado. É inevitável. Infelizmente, estamos num país, né, que tudo se judicializa, né? Infelizmente, nessa condição, quando os pais mais precisam dos planos de saúde, infelizmente, tem as suas portas e janelas fechadas, né? Muitas vezes eles veem sem saída, né? O que eu faço? Meu filho foi diagnosticado com autista, entendeu? Eu pago um plano de saúde há muitos anos e agora que quanto mais eu preciso, exatamente, eu não consigo socorrer, eu não consigo. É aquele ar de impotência. O que eu faço? Nessa hora você tem que buscar uma especialidade, entendeu? O especialista para te orientar, para te catar na sua mão, né? E junto com você. Porque só quem passa, quem vive isso, sabe como que vai o caminho a ser percorrido, entendeu? Então a gente fala, vá atrás sim dos seus direitos, conheça os especialistas que você está lidando, tanto os médicos responsáveis, quanto o advogado que você está buscando, para que ele te traga toda tranquilidade e caminhe junto com você para conseguir o seu direito. Isso que a gente fala. E busque os grupos de apoio também. Os né? grupos de apoio é muito importante. É um conjunto, né, Pedro? Não é só o advogado, é a sociedade. Aí você acaba sendo amigo do terapeuta, amigo da TO, amigo do... E eu participo muito de congresso, assim, é o meu brilho nos olhos. O congresso eu gosto muito. E a gente, ao longo do tempo, a gente só encontrava em congressos pais e terapeutas. E era uma tristeza pra gente, porque a gente falava, quando que a gente vai acessar os públicos que a gente precisava, né? Então, eu fui num seminário agora, esse final de semana, em Mirassol, e 90% das pessoas que estavam ali eram professores. Eu saí de lá com o coração tão grato, que eu falei, a gente está conseguindo chegar onde a gente precisa. Muito bom, então, eu tenho certeza, eu tenho muita esperança que a gente ainda vai conseguir plantar aquela sementinha do amor, da empatia, do respeito na sociedade. A gente vai conseguir chegar a acessar essa sociedade, porque eles precisam muito, né? A gente precisa, né, de sociedade. A gente convive em sociedade, né? Porque o professor, né, ele tem a característica dos alunos, né? Ele conhece todos. Então, quando ele vê um comportamento um pouco diferente, né? Ele pode chegar até os pais e explicar, né? Desde que o pai também entenda essa situação, essa preocupação, né? Muitas vezes vai falar, não, meu filho não é isso, não. Não, vamos atrás, vamos tentar diagnosticar. Pelo menos, não é. Então, pelo menos já fica tranquilo. Sim. Porque às vezes existe um preconceito dos próprios pais, né? Uma negação. Muitos pais abandonam, né? Muitas mães são solos, cuidam do seu filho sozinho, porque os pais abandonam. Então, a gente tem que pensar, né? Olha onde está o machismo de não aceitar um filho com deficiência, né? E, na verdade, um filho é o bem mais precioso da gente, né? Sim. Então, a gente vive ainda muita coisa para se combater, na verdade. Com certeza. Tem mais pergunta do público aí? Não. Ó, quem quiser fazer pergunta, tá, gente? Fiquem à vontade. Não se sintam envergonhados de perguntar, né? Foi o conselho da Alice. Agora que a gente destravou, né? Que a gente estava todo mundo travado, agora que a gente destravou, pode fazer pergunta, gente. Com certeza. Ô, Lídia, eu queria que você compartilhasse com a gente mais alguma situação que você passou, que foi desafiadora, que eu acredito que tenham sido muitas. Olha, gente, eu falo que o autismo, na verdade, não foi a peça fundamental de todo o processo, né? A gente veio aí de umas lutas anteriores, né? Da prematuridade do Pedro. O Pedro foi uma criança muito desejada, né? Então, quando veio o diagnóstico, para nós foi doído, né? Não posso falar que não foi,
mas a gente teve o risco de não ter o Pedro, né? O Pedro ficou na UTI. Então, isso ainda é uma ferida que me dói, assim, sabe? Então, só que eu falo que a gente já tinha passado em treinamento, né? Então, esse treinamento foi pra gente já aprender a ir pra guerra, né? Sim. Mas hoje, graças a Deus, assim, eu não... Lógico que a gente tem muitas batalhas, né? Essa semana, uns 15 dias atrás, eu tive reunião na escola. Eu estava na porta da escola esperando para a reunião e aí o Wesley ia me encontrar na porta da escola. Ele chegou e estava chorando, inclusive por conta de convênio. Sim. Entendeu? Tem 15 dias. Por quê? Porque convênio descredencia a clínica que seu filho tá. Aí você tá no tratamento de 2 anos, eles querem te mandar para uma outra clínica. Então, é muito complicado. Eu falo assim, se a gente pudesse fazer um pedido, não era nem que o nosso filho não tivesse diagnóstico, era que a gente pudesse garantir, de fato, tudo que eles necessitam. Mas é uma vida muito sofrida. Assim, eu falo que eu estou no lugar de privilégio. Eu sou uma mãe, meu filho é uma criança de privilégios. Porque a gente tem o convênio, a gente tem as condições de judicializar, a gente tem o tratamento, mas tem muitas famílias que não têm. Então, a gente... uma das informações importantes aqui é trazer informação que o judiciário está aí para que essas famílias consigam acessar os seus direitos. Uma situação bem delicada que ele já passou agora, né? Recentemente, agora, os planos de saúde estão se movimentando, estão descredenciando vários médicos, vários clínicos. Isso faz com que os tratamentos sejam interrompidos, tá? Porque eles descredenciam e te mandam em outra clínica, tá? Não é que eles vão negar, só que muitas vezes as outras clínicas já estão abarrotadas. Então isso começa a criar o quê? O atraso no tratamento. Aí o que você tem que fazer? Judicializar justamente para ter o direito que você já tinha. Por exemplo, também, tá? Eles não te negam vaga e aí ele coloca você lá na lista de espera. Só que se você não brigar, você vai ficar lá na lista de espera e eles estão economizando por dia, que eles estão deixando de pagar tratamento. Realmente tempo por dinheiro, né, nesse caso. E aí o que acontece? Tem família lá que fica 1 ano na lista de espera. Nossa. Então tem prazo. Então, assim, você tá na lista de espera, o convênio tá te prometendo e não tá cumprindo, judicializa, tá? Ele tem prazos, ele tem que cumprir. Então, não deixa ele fazer aquilo que ele quer, porque o convênio é isso que eles querem. Uma situação, Pedro, que aconteceu bem triste aqui no nosso escritório há algum tempo, tá? Uma mãe nos procurou desesperada, precisava de uma medicação, entendeu? Uma medicação à base da maconha, da cannabis, né? Chama Puridiol nesse caso, entendeu? Nós pegamos todos os laudos, tudo que você pensar. E esse canabidiol é substrato da maconha, então é muito complicado a gente conseguir. Nós entramos com a judicialização, entendeu? Não conseguimos eliminar no primeiro grau, no segundo grau conseguimos eliminar, entendeu? Foi para os órgãos públicos que nós tínhamos entrado, no caso órgãos públicos, eles não cumpriram a liminar, entendeu? Fizemos aplicação de multa. Eu sei que, sim, no finalzinho, na hora que nós fomos para bloquear mais de 300 mil reais, eles foram lá e pegaram e passaram para a mãe o medicação que salvaria, né, todo o tratamento que vinha sendo feito. Ou seja, você precisa, sim, judicializar para conseguir um direito seu. Você precisa movimentar o Poder Judiciário para quê? Para você bloquear valores em dinheiro para trazer para essa mãe que tanto necessitava para poder pagar esse procedimento, né? Essa medicação. Então, ou seja, ao absurdo que chega de negativa. Um dos fatos, por exemplo, hoje você não consegue achar neurologista pelo convênio. Então, assim, discutir isso também com o convênio. Fala quem que você tem de médicos credenciados. Liga, daqui 6 meses, Não, eu preciso de médico urgente. Então, assim, brigar, porque quanto eles tiverem lá 5 médicos para fornecer e tiverem uma lista de demanda e você ficar esperando, para eles é ótimo. Então, sempre eu oriento as famílias. Não aceite pouco. Não aceite pouco. Briga. Né? Eu acho que por isso que a gente tem fama de brigar em tudo, né? Porque tudo a gente tem que brigar. Sabe, infelizmente, né? Ele já falou, não aceite pouco, você paga muito por isso. Sim. Quanto tempo você paga um convênio e não utiliza? Não utiliza, quando você mais precisa, eles te negam, entendeu? Então, ou seja, tem que fazer sim valer os direitos, entendeu? Não aceite pouco, é isso mesmo.
Com certeza. Nós vamos encaminhando para o nosso fim. E eu queria que... Tem pergunta do público? Opa, para já. A Vânia está perguntando: tem uma filha cadeirante. Quais os direitos numa consulta marcada? Eles têm que ter atendimento prioritário? Sim, tá? Todas as pessoas com qualquer deficiência, ela tem direito prioritário, independente da gravidade da sua enfermidade, tá? Ela tem direito, sim, de passar na frente. Outra coisa também que a gente vê, que muitas vezes é negado, quando a pessoa tem alguma dificuldade, o acompanhante pode comparecer juntamente com ela num exame, numa consulta, numa perícia médica. Então, é direito da pessoa que tem alguma deficiência, no caso aí da nossa telespectadora, com cadeirante, ela tem direito sim de uma pessoa para acompanhar, tem direito sim. Muito importante. Tem mais alguma aí? Então, né, encaminhando para o fim, eu queria que vocês deixassem aí cada um mais uma mensagem para os nossos, né, espectadores. Acho que foi um episódio de muito aprendizado, principalmente para mim, assim. Agradeço muito a oportunidade de vocês terem vindo, terem topado isso, né? Já vinha sendo arquitetado há algum tempo, né, esse episódio. Sim. E finalmente deu certo, com muita satisfação. Então eu queria a mensagenzinha de vocês aí, de encerramento. Eu queria resumir, na verdade, em uma palavra: resiliência. É você saber se reinventar diante daquela dificuldade, né? A gente nunca vai não ter opções, né? É o não desistir, é ir caminhando, não dá aqui, vamos tentar ali. E assim, eu sei que o emocional é uma coisa que pega, eu sei de tudo isso, né? Mas no fundo, tentando a gente chega lá, né? Então a gente tem que ser resiliente, sempre. Sim. E assim, né? Portas vão fechar, entendeu? Isso com certeza, e você ter resiliência e perseverança, tá? E tudo dá certo. Tudo certo. Com certeza, muito bom. Obrigado, Lídia. Obrigado, Wellington. Não, eu que agradeço, porque assim, o que a gente luta mais é para levar informação à sociedade, né? Com certeza. Então, eu levo o autismo na minha vida, nas 24 horas. Se eu estou sentada numa mesa de amigos, eu falo sobre autismo. Se eu estou na minha família, eu falo sobre autismo. Porque é isso, eu quero cada vez mais levar informação para ter uma sociedade melhor, mais inclusa, com mais respeito, mais amor, mais empatia. E é isso que a gente busca. Muito Perfeito. bom. E obrigado você, nosso espectador. Quero agradecer também ao Espetolícios, né? Foi muito bom, maravilhoso. Agora nós vamos devorar isso aqui. Agora a gente vai devorar isso aqui. Já pode. Já. E nos vemos dia 8 de maio. Teremos aqui um convidado muito especial. Nosso querido Marco Aurélio vai estar falando um pouco sobre a sua jornada pelo mundo, né? O tema de 100 pelo mundo, a jornada de um aventureiro. Então, espero todos vocês. Quero agradecer também a nossa produção, ao Thales, ao Matheus. Compartilhem. E que dia que está no Spotify? Amanhã você já confere o episódio no Spotify, pode compartilhar com todo mundo aí essas informações valiosíssimas que tivemos aqui hoje. É isso aí, um abraço e até dia 8.